Bom dia, senhores torcedores do canal Célio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Estava vendo notícia hoje, eu vi ontem o jogo no Sport TV, passou acho que a partir das 16h30, e aqui tá a Itatiaia que está mandando aqui reportagem de Maria Polito, da Itatiaia. Cruzeiro leva virada no fim do jogo Fluminense, no fim do Fluminense é eliminado da Copa Brasil Feminina, né? Teve um jogo ontem pela Copa do Brasil Feminina, válido pelas oitavas de finais, e ali não são dois jogos, é feito um sorteio, aí nesse sorteio caiu para o jogo ser no Rio, foi na Ilha do Governador, no campo da Portuguesa. Aí, em jogo trucado, realmente o jogo foi muito trucado, foi igual, mas sem muita chance. Equipe Celeste esteve à frente por poucos minutos no segundo tempo. O primeiro tempo acabou 0-0, aí no segundo tempo, quando tinha uns 31 minutos mais ou menos, o Cruzeiro fez 1-0. Aqui, de virada, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 2-1. Nesta terça-feira, 21, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminino. Disputada em jogo único no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, né, a Portuguesa. Pribeck marcou para o time celeste, enquanto Camila e Lelê balançaram a rede para o tricolor. O duelo da quarta de final serão decididos por sorteio, previsto para essa sexta-feira, dia 24, na sede da Confederação Brasileira de Futebol da CBF do Rio de Janeiro. O Fluminense nunca, na Copa do Brasil, o Fluminense nunca chegou à quarta de final. O melhor resultado foi chegar à oitava de final e foi eliminado. O Fluminense já está fazendo história de chegar à quarta de final. Agora vamos ver, depois do sorteio, quem é que o Fluminense vai enfrentar, onde vai ser o jogo, se o Fluminense vai chegar mais longe, né? Deixa eu ver o resto aqui. Primeiro tempo, o jogo começou com pouca chance para as duas equipes. Como eu falei, Cruzeiro e Fluminense tentaram invadir a área com lançamentos longos e cruzamentos, mas sem sucesso. A primeira grande chance foi aos 27 minutos para o Cruzeiro. O atacante Vanessinha arriscou de fora da área e acertou a trave. Depois do lance, o Cruzeiro teve sequência de ataques e aos 38 minutos, Pribeck finalizou com perigo, mas Kemily espalmou a bola. Pouco tempo depois, já na reta final do primeiro tempo, a zagueira tricolor Cotrim caiu na área e pediu, foi pênalti, eu vi o lance e realmente foi pênalti que o juiz não deu. A árbitra não marcou. E por reclamação... o técnico do Fluminense, Saulo Silva, recebeu o cartão amarelo. E realmente foi pênalti. Se vocês verem o lance, vocês vão ver que foi pênalti. Nos últimos minutos, Vanessinha carimbou a defesa e cobrança de falta, mas sem gols. Os times foram para o intervalo com placar de 0-0. Segundo tempo, o Cruzeiro iniciou o segundo tempo em busca de gols, com a enfiada de bola de Gisele. Bianca Brasil cobrou uma falta cometida por Nath Rodrigues, mas a zaga do Fluminense defendeu. Vanessinha apareceu novamente aos 13 minutos e finalizou da meia-lua, mas jogou para fora. Na jogada seguinte foi a vez do Fluminense atacar. Camila cruzou para dentro da área para Carioca, que tentou finalizar, mas a bola saiu pela direita do gol. A tricolor Lelê empurrou Bedóia aos 31 minutos.
e cometeu falta. A cobrança foi realizada por Bianca Brasil, para dentro da área. A defesa do Fluminense cortou mal e a bola sobrou para Backelbeck, que bateu de primeira e abriu o placar para o Cruzeiro. Isso aos 31 minutos. Menos de 5 minutos depois, o Fluminense empatou. O Fluminense empatou em cobrança de escanteio. Camila subiu, cabeceou e acertou no canto do gol. O Cruzeiro pressionou o adversário na reta final do segundo tempo, mas tomou a virada e foi eliminado. Já nos acréscimos, Cotrim ficou com a bola após jogada de bola parada e deu o passe para Lelê, que dominou e marcou o gol da vitória. Fluminense, 2-1 Cruzeiro. Fluminense, Kemily, Keke, Nath Rodrigues, Cotrim, Sorriso, Karina, depois Claudinha, Driele, depois N, Raquel Socorro, depois Lelê, Camila e Carioca, depois Bruna Pelé. Cruzeiro, Camila, Ketlin, Capelinha, Vitória Calhau, Bedoya, depois Gabi Rodrigues, Marília Furiel, Gisele, depois Rafa Leves, Pribeck, Vanessinha, depois Milena Ferreira, Biana Brasil e Letícia Ferreira, depois Letícia Alves. Gols, Camila, 34 minutos, segundo tempo. Elelê, 45 minutos, segundo tempo. Isso pelo Fluminense. E Pribeck, 31 minutos, segundo tempo do Cruzeiro. Cartões amarelos. Karina, Fluminense, Isabela, Capelinha e Vitória Calhau pelo Cruzeiro. Motivo: o jogo único das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Data 21 de julho de 2026, terça-feira, às 16h30. Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Árbitro: Rutiana Camila Medeiros da Silva, Paraíba. Auxiliares: Fabiana Nóbrega, Pita, Rio de Janeiro, e Beatriz Geraldine de Souza, Rio de Janeiro. Aí teve isso. Agora vamos tentar ver outra coisa aqui. Ontem também aconteceu isso, eu não falei, né, que foi depois que eu fiz o vídeo. O Fred agora é o novo técnico do time sub-20 do Fluminense. Ele foi anunciado ontem, aliás, ele fez um vídeo falando sobre isso. Ido retorna ao clube e assume a categoria a partir do dia 3 de agosto. Então só a partir do dia 3 de agosto. Isso aqui é o site oficial do Fluminense, né? Aqui, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred, está de volta ao clube. Neste 21 de julho, dia em que celebra o seu aniversário de 124 anos, o tricolor anuncia o eterno camisa 9 como o novo técnico da equipe sub-20. Ele assume o comando da categoria a partir do próximo dia 3 de agosto, quando se apresenta Xerém para iniciar o trabalho. Volto com o mesmo, isso aí é declaração do Fred, né? Volto com o mesmo amor de sempre, muita vontade de trabalhar e de ajudar a formar grandes jogadores e grandes pessoas, que é o mais importante, e que honrem muito essa camisa todos os dias. Conto com o apoio de todos nessa nova caminhada, diz Fred. Felipe Canavan, que dirigia a equipe sub-20, reassume o time sub-17, categoria que foi campeão brasileiro
e da Copa do Brasil em 2024. Thiago Macedo, atual técnico do Sub-17, foi convidado por Fred para ser um de seus auxiliares. Chegam junto com o Fred outros 3 profissionais que passam a integrar a comissão técnica do Sub-20. O auxiliar Bruno Barros, o analista de desempenho Conrado Aguilar e o preparador físico Jefferson Souza, que terá Gabriel Pinho como auxiliar. Kepler Inocêncio segue como supervisor técnico da categoria. O técnico Felipe Canavan terá Felipe Saboia e Lindolfo Melo como auxiliares no Sub-17. Felipe Weber, atual preparador de goleiros do Sub-17, integrará a comissão técnica no Sub-20. Ele ocupará o lugar de Leonan do Amaral, promovido a auxiliar de André Carvalho na equipe profissional, no lugar de Josmiro Degóis. Victor Scalzic, preparador de goleiro da categoria Sub-13 e Sub-14, será promovido ao time Sub-17. Lucas Lírio, analista de desempenho do Sub-20, voltará a atuar como analista de mercado com foco na captação de atletas alinhados ao perfil do clube. Fred Fluminense, eternizado na história do Fluminense com recordes e conquistas, Fred se aposentou dos gramados em 2022, com um legado incontestável. O eterno camisa 9 é o segundo maior artilheiro da história do clube e o primeiro em jogos oficiais, 199 jogos, 199 gols. O maior artilheiro da história da Copa do Brasil, 37 gols. O segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e o maior na era dos pontos corridos, 158 gols. E o terceiro brasileiro com mais gols na história da Libertadores, 25. Fred está entre os 15 jogadores com mais partidas pelo clube, 381. Pelo Fluminense, Fred foi bicampeão brasileiro 2010 e 2012, bicampeão carioca 2012 e 2022 e conquistou 2 taças Guanabara, 2012 e 2022. Uma taça Rio, 2020, como diretor de planejamento esportivo entre 2022 e 2024, participou das conquistas da Comebol Libertadores 2023, da Comebol Recopa 2024 e do Carioca 2023. Carreira como treinador. Com a licença UEFA A, e a licença Pro da CBF, Academy, Fred iniciou a carreira como técnico em 2025, quando assumiu a equipe Sub-17 do Fortaleza e foi campeão da Supercopa Capital, em Brasília, em fevereiro deste ano, caso 2025, né? Em fevereiro desse ano agora, assumiu a equipe Sub-20 do Clube Cearense, Fortaleza. Agora também tenho, vamos ver se tem outra notícia aqui. Aqui é no GE, tá? Reportagem de Gustavo de Sarli, Rio de Janeiro. Zagueiro de 22 anos se despediu do clube nas redes sociais e vai atuar no futebol europeu. Fluminense acerta a venda de Davi Schwindt
para o AVS de Portugal. O Fluminense acertou a venda da Davi Schwind, zagueiro 22 anos, para o AVS de Portugal. A informação divulgada inicialmente pelo jornalista Vitor Lessa foi confirmado pelo GE. O jovem jogador renovou com o Fluminense em 2025 e tinha contrato válido até o fim de 2028. O vínculo com o novo clube será até o fim de 2030. Pelo elenco profissional do Fluminense, Davi atuou em 5 oportunidades, sendo 3 delas como titular. O jogador chegou a se destacar em partidas contra o Bahia, no Brasileirão em 2025, e chamou a atenção de torcedores. Nascido em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, o zagueiro chegou ao Fluminense em 2013, campeão brasileiro sub-17 e carioca sub-20 em 2020 e 2022, respectivamente. O jogador possui outros importantes títulos pela categoria de base do clube, como Copa Nike Sub-15 de 2019. Nas redes sociais, Davi publicou uma mensagem se despedindo do clube. Diz Davi Schwind: nunca pensei que um dia chegaria o momento de me despedir de você. Você é Fluminense, né? Fluminense, clube que me criou, moldou meu caráter, me formou um atleta, mas acima de tudo um homem íntegro, uma pessoa de bem. Davi não estava entre os relacionados para o jogo contra o Bragantino no Maracanã, na última sexta-feira. Com as lesões de James e Mijan, a tendência é que o Fluminense tenha apenas Thiago Silva, Freitas, Ignacio e Igor Rabelo disponíveis para o jogo contra o Grêmio, no próximo domingo, dia 26, pelo Brasileirão. Isso aí, agora, são as notícias que eu tenho para falar hoje. Outra coisa, amanhã vai ser lançado no Fluminense a camisa número 3, né, de cor predominante de verde. Então a gente vai saber amanhã como é que vai ser a camisa, e amanhã quinta, e na sexta-feira, dia 24, vai começar a ser vendida nas lojas oficiais do Fluminense. Então a partir amanhã nós vamos matar nossa curiosidade, como vai ser a camisa número 3 do Fluminense, com o início das vendas nas lojas oficiais do Fluminense, sexta-feira, dia 24. Vamos aguardar para ver, né? Isso, por enquanto, são as notícias que tenho para falar do Fluminense, tá? E vamos ver qual será o time que vai jogar. Hoje ainda tem treinamento, hoje é quarta, tem amanhã quinta, tem sexta, e o Fluminense provavelmente deve viajar sábado lá para o sul para jogar contra o Grêmio. Vamos aguardar para ver. Agora, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu venho andar sair todo dia, de meio-dia, meia-noite com a minha esposa, de segunda a segunda. E aí o único horário que eu tenho mais ou menos vago é a parte da manhã. Comecei a fazer, como todo mundo sabe, comecei a fazer eu queria arrumar alguma coisa para fazer com terapia na parte da manhã. Aí eu, como não entendo nada de internet, né, e também não tenho ninguém filtrado no Fluminense, a sobrinha da minha esposa veio um dia aqui, a Monique, me ajudou a fazer o canal, e como eu assisto há um bom tempo já os canais no YouTube, inclusive também vejo o canal do Fluminense para ver jogo da base, que eu gosto de ver também, e aí eu tenho alguns canais que eu confio, né, e que sei que normalmente fala a verdade, e que eu fiz? Eu comecei a pegar as notícias desses canais, dando o nome, no caso do YouTube ou do jornalista, e o nome do canal também, passo a notícia aqui, né, e quando é para dar opinião, eu dou minha opinião.
E eu falo a opinião minha, né? E cabe a vocês, inscritos ou não, a mandarem mensagem para falar se gostaram da opinião, se acha que faltou alguma coisa, ou que eu falei não é correto. Isso aí eu tenho feito, tem um pouquinho mais de um ano, eu acho que foi final de 2024 que eu comecei a fazer o canal. Pensei como eu vou ter que fazer isso como uma terapia, pensei de não chegar nem a 50 inscritos, né? E hoje, para minha surpresa, estou com 867 inscritos, 867 inscritos. Então, eu comecei a levar a sério, então a minha primeira meta é chegar aos 1000 inscritos, tá? Isso, eu espero contar com vocês, meus amigos, todos que estão inscritos no meu canal, se tornaram meus amigos, não é meu canal, é nosso canal, se tornaram meus amigos, né? E eu espero continuar contando com vocês para aumentar o número de inscritos aqui. Espero que vocês continuem dando like, compartilhando, dar o hypar para melhorar a pontuação no YouTube, né? E continuem mandando mensagem para mim, conversando, apoiando não no que eu estou falando, e que peçam aos seus amigas e seus amigos que para se inscreverem no nosso canal, dar o like, compartilhar, né? E vocês que costumam assistir o canal, que não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe também. Assim, e peço seus amigos, suas amigas também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Assim vocês todos vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, aumentando assim o número de inscritos no nosso canal, tá? Nesse ponto eu estou muito feliz, apesar de agora estar levando a sério querer muito mais inscritos, né? A primeira meta é 1000, então vamos ver, que então falta 800, falta 123, né? 123 para completar essa primeira meta de 1000 inscritos. Então, eu espero contar com todos vocês, mas estou muito feliz nesse ponto. E a outra parte, aí sim, em relação a Pix, eu espero contar com todos vocês, inscritos ou não, para ajudar ao nosso canal, para tentar melhorar algumas coisas. Vocês podem ver que os vídeos, o som não está muito legal, nem a imagem. Então eu tenho pensamento de comprar um notebook, porque eu estou fazendo no celular e não está saindo legal. A minha intenção é comprar um notebook para melhorar, para poder inclusive fazer lives também, que eu não sei como é que faz live no celular, e no notebook vou tentar aprender alguma coisa depois. Então, se vocês puderem colaborar fazendo Pix, aí eu tenho 2 Pix, tá? Um é um e-mail, o outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson, ou por achar melhor, mais simples, mais fácil para digitar também. Aí, se vocês puderem colaborar, os Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34, tá? Se vocês puderem colaborar, agradeço desde já. Qualquer valor, desde que não faça falta a nenhum de vocês. Por exemplo, todo mundo que está inscrito no canal tem 867. Se cada um der R$1, fizer o Pix de R$1, aí só aí já dá R$867, né? Se vocês puderem colaborar, eu agradeço desde já. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e tenham todos uma linda quarta-feira com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.